Uma garota que saiu para dar um passeio e desapareceu sob circunstâncias estranhas. O que aconteceu em seguida chocou a todos com reviravoltas inesperadas e descobertas bizarras. Este caso se tornou um dos mais perplexos na história norte-americana, mas no final os detetives conseguiram descobrir a verdade. Christy Lynn Mullins nasceu em 28 de agosto de 1960 na cidade de Columbus, no estado de Ohio. Ela cresceu em uma família grande com 5 irmãos, todos viviam em um bairro tranquilo, longe do caos da cidade. No verão de 1975, quando Christy tinha 14 anos, ela passava a maior parte do tempo com seus amigos e suas irmãs. Seu lugar favorito era a piscina no complexo residencial próximo, especialmente nos dias quentes de verão. Às vezes, ela também trabalhava como babá, cuidando das crianças de pessoas conhecidas. Em 22 de agosto, uma delas pediu para Christy cuidar de seu filho até tarde da noite do dia seguinte e assim ela fez. No dia seguinte, Christy acordou por volta do meio-dia e começou a pensar no que fazer com seu aniversário, que estava a apenas 5 dias de distância. Ela estava ansiosa por isso, então o tempo parecia passar muito lentamente para ela. O dia acabou sendo extremamente quente, com temperaturas chegando a mais de 30 graus. Então, Christy rapidamente decidiu que ir à piscina seria a melhor maneira de passar o tempo e se refrescar. Ela levou consigo sua irmã mais nova, Kim, e foram para o complexo residencial. Kim foi direto para a água enquanto Christy optou por relaxar em uma espreguiçadeira. Pouco depois, ela foi abordada por uma amiga e, depois de uma breve conversa, ambas saíram. Kim ficou surpresa que sua irmã a deixou sozinha sem dizer nada, mas decidiu não segui-la e ficar na piscina. Mais tarde, Kim voltou para casa, mas sua irmã não estava lá. Depois de algumas horas sem Christy aparecer, toda a família começou a se preocupar. Kim decidiu andar pelas ruas para procurá-la e logo encontrou um dos vizinhos, que disse que cerca de 1 hora atrás a polícia tinha encontrado o corpo de uma garota a alguns metros de distância, mas não conseguiu identificá-la. Kim correu para casa e contou aos pais, que imediatamente ligaram para a polícia explicando que não conseguiam encontrar sua filha. Eles foram instruídos a ir ao necrotério, onde os policiais mostraram o corpo da garota falecida. No início, os pais não conseguiram dizer se era sua filha por causa dos extensos hematomas em seu rosto, mas logo a mãe notou uma marca de nascença na perna da garota e percebeu que infelizmente era Christy. Uma vez estabelecida sua identidade, a polícia informou a família chocada sobre o que aconteceu. Por volta das 14h30, um homem ligou para a polícia para relatar que encontrou um corpo humano na área cheia de árvores atrás do centro comercial. Ele, junto com sua esposa e filho, foram lá comprar um brinquedo para sua filha. No entanto, antes de entrarem no centro comercial, o filho disse que queria dar uma volta na área atrás do prédio. Havia uma trilha conhecida entre as árvores que levava ao rio e, no geral, o lugar era bastante conhecido, então as pessoas costumavam ir lá apenas para passear. Seus pais concordaram e eles seguiram por este caminho até as profundezas da floresta. Quando a família estava voltando, eles notaram algo estranho a alguns metros da trilha. Após uma inspeção mais detalhada, viram um homem no chão inclinado sobre alguém e golpeando algo com um pedaço de madeira. O homem os viu, levantou-se e fugiu. O pai se aproximou do local e encontrou uma garota no chão coberta de sangue. Sua esposa, que estava em treinamento médico, tentou encontrar um pulso na vítima, mas não conseguiu encontrar. O homem correu para o centro comercial e ligou para a polícia de uma das lojas. Ele e sua esposa forneceram aos investigadores uma descrição do agressor. Ele era um homem jovem, alto e magro, por volta de 20 anos, com cabelos escuros compridos até os ombros, vestindo apenas shorts jeans e botas. Com base em sua descrição, a polícia criou um esboço do suspeito e distribuiu para os policiais em patrulha. A perícia no local do crime não deu resultados. Os policiais encontraram o pedaço de madeira usado como arma do crime, mas não conseguiram encontrar nada que pudesse levá-los ao autor. Vale ressaltar que as mãos da vítima estavam amarradas com um cabo de telefone e seu top do biquíni estava puxado para baixo. A camiseta que ela estava usando naquele dia foi encontrada ao lado do corpo, junto com seus sapatos. Apesar disso, os peritos forenses não encontraram evidências de agressão sexual. Os investigadores especularam que o agressor pretendia agredi-la, mas algo o assustou. Apesar da falta de pistas, a polícia rapidamente percebeu em que direção focar. A irmã mais nova de Christy revelou que ela saiu da piscina com sua amiga chamada Carol. Então, a polícia foi falar com ela. Carol disse que naquele dia um homem desconhecido ligou para sua casa, afirmando ser um DJ de uma estação de rádio local. Ele disse que haveria uma competição de líderes de torcida em sua cidade e os vencedores ganhariam ingressos gratuitos para a feira estadual. O ligador afirmou que o evento aconteceria atrás do centro comercial e começaria às 13h45.
Ele disse a ela para esperar na entrada da trilha na floresta onde alguém a encontraria e explicaria tudo. Obviamente, essa história parecia muito suspeita para a polícia, mas havia ainda mais detalhes estranhos. Carol afirmou que inicialmente decidiu ir a esse evento com sua irmã, mas no meio do caminho encontraram Krista e sua irmã. Depois de uma breve conversa, Carol convidou Christy para ir com ela, então deixaram as irmãs para trás e seguiram em direção ao centro comercial. As meninas chegaram à entrada da floresta e esperaram sentadas na cerca, mas ninguém apareceu. Algum tempo depois, Carol disse que iria ao centro comercial para perguntar as horas. Não levou mais do que alguns minutos, mas quando voltou, Christy já não estava lá. Ela esperou um pouco, mas ninguém apareceu. Então, eventualmente, partiu. A polícia não encontrou evidências para apoiar a alegação de qualquer competição de líderes de torcida na cidade. Eles presumiram que a competição poderia ter sido o assassino tentando atrair Carol para a floresta. De qualquer forma, não puderam rastrear a ligação, tornando impossível identificar o chamador. Os investigadores também notaram uma discrepância na história de Carol. Ela disse que encontrou Christy e sua irmã na rua enquanto caminhava para o centro comercial. No entanto, Kim insistiu que estavam na piscina e que Carol veio até elas lá. Mas isso não é tudo. Na mesma noite, a mãe de Christy encontrou Carol, que morava a poucos metros de sua casa, e tiveram uma conversa bastante estranha. Carol começou a se desculpar com a mulher e disse que as coisas não deveriam ter chegado tão longe. Ela acrescentou que deveria ser o alvo e que 2 pessoas estavam envolvidas no assassinato. Chocada, a mãe de Christy tentou obter mais detalhes, mas Carol se recusou a continuar a conversa e deixou a mulher. A mãe de Christy relatou o ocorrido à polícia, e eles falaram novamente com Carol, mas ela afirmou que não havia dito nada parecido e insistiu na veracidade de sua versão inicial. Mais tarde, ela foi interrogada novamente com um polígrafo, e o operador não detectou sinais de mentiras em suas respostas. Após isso, os investigadores mudaram o foco de Carol e continuaram a buscar outras pistas. Nos dias seguintes, à medida que as notícias do brutal assassinato se espalhavam pela cidade, os moradores locais foram dominados por um medo generalizado, percebendo que um criminoso perigoso ainda estava solto. A situação foi piorada por outro fato: a polícia acreditava que o assassino era um morador local, pois conhecia a trilha atrás do centro comercial. Detetives empregaram todos os seus recursos para encontrar o culpado, e 3 dias após o assassinato de Christy, mais uma pista apareceu. Por volta das 17 horas, um policial estava patrulhando as ruas do centro da cidade de Columbus quando avistou um homem que se parecia extraordinariamente com o esboço do assassino de Christy. Os policiais da patrulha imediatamente entraram em contato com os detetives, que chegaram rapidamente ao local. Pediram ao homem para ir com eles até a delegacia para responder a algumas perguntas, e ele concordou. Ele acabou sendo Jack Carmen, de 25 anos. Apesar de ter concordado voluntariamente em responder às perguntas, a polícia enfrentou imediatamente um problema. O homem tinha um significativo déficit intelectual. Seu QI, de acordo com vários testes, foi estimado em cerca de 50 pontos. Jack estava sob os cuidados de uma instituição médica especializada e vivia em um apartamento fornecido por uma organização sem fins lucrativos. Ele não podia ler, escrever e falava mal. Mas os detetives do caso de Christy não puderam ignorar a notável semelhança entre ele e o esboço. O interrogatório provou ser muito difícil. Na maioria das vezes, Jack respondia às perguntas dos detetives com uma única palavra ou permanecia em silêncio. Eles também começaram a duvidar se ele era capaz de entender e compreender o significado de suas perguntas. O interrogatório se estendeu por 6 horas, mas eventualmente os detetives começaram a fazer algum progresso. Ao fazer as perguntas mais simples e concretas possíveis, conseguiram extrair a esperada confissão de Jack. De acordo com suas palavras, naquele dia ele saiu de seu apartamento e pegou um ônibus até o centro comercial para comprar calças e uma camisa para si mesmo. Enquanto caminhava pelo estacionamento em direção à entrada, ele notou Christy sentada na cerca perto do início da trilha que levava para a floresta. Ele se aproximou da garota, a agarrou, amarrou suas mãos e a arrastou para a floresta, onde a agrediu. Depois disso, Christy tentou escapar, e foi quando Jack a alcançou, pegou um pedaço de madeira do chão e a golpeou várias vezes na cabeça. Então ele correu para a estrada principal em frente ao centro comercial e pulou em um ônibus. No dia seguinte, a polícia o levou até a floresta, e Jack indicou o local onde cometeu o crime. Ele também forneceu aos investigadores detalhes que apenas o perpetrador poderia saber, como o fato de que o pedaço de madeira quebrou ao atingir a vítima com ele. Os detetives também colocaram várias pessoas em fila, incluindo Jack, e perguntaram ao casal que encontrou Christy para identificar a pessoa que viram naquele dia. Os dois apontaram para Jack.
Ele foi acusado de vários crimes, incluindo agressão e assassinato. Apesar de os especialistas não terem encontrado nenhuma evidência de agressão sexual, Jack confessou isso, então a acusação decidiu não excluir essa possibilidade. O promotor buscou a pena de morte, mas o advogado de Jack, com seu consentimento, fez um acordo. Jack teve que admitir sua culpa perante o juiz e receber uma sentença de prisão perpétua, em vez da execução. Considerando que milhares de pessoas estavam acompanhando este caso, tudo aconteceu muito rapidamente. Em 3 de setembro, apenas 11 dias após o assassinato, Jack foi condenado à prisão perpétua. Mas após o julgamento muitas pessoas começaram a duvidar da culpa de Jack. Quanto mais detalhes sobre sua confissão surgiam na mídia, mais pessoas começaram a se perguntar se ele realmente poderia ter feito algo assim. Aqueles que conheciam Jack inicialmente não acreditavam. Segundo eles, ele nunca mostrou sinais de agressão. Ele era bastante passivo, tímido e obediente. Ele diria qualquer mentira se alguém exigisse com firmeza. Por exemplo, uma vez em um centro de caridade, ele assumiu a culpa por uma caldeira quebrada, mesmo que outra pessoa a tivesse quebrado. Também havia dúvidas sobre a capacidade de Jack de confessar o crime. Ele mal conseguia falar, mas a polícia afirmava que ele havia contado sobre o crime em detalhes extremos. Aqueles que conheciam Jack acreditavam que os investigadores simplesmente lhe forneceram todas as informações necessárias e o resto Jack apenas ligou os fatos. Eles só precisavam fazer perguntas simples e após essas perguntas Jack se confessava por conta de seu baixo intelecto. Por exemplo, se ele atingiu a vítima com um pedaço de madeira, e se Jack respondesse sim, a polícia já poderia usar isso como uma confissão. Uma mulher envolvida no tratamento de Jack acrescentou que, sob ameaça, ele poderia confessar qualquer coisa. Bastava ele ouvir que enfrentaria a cadeira elétrica e ele faria o que os detetives pedissem. Mas isso não é tudo. Havia muitos outros fatos que levantavam fortes dúvidas sobre o envolvimento de Jack. Por exemplo, a polícia não conseguiu encontrar o motorista do ônibus ou mesmo um único passageiro que viu Jack a caminho do centro da cidade. De acordo com sua própria confissão, foi assim que ele chegou em casa. Mas o fator mais significativo foi o depoimento de várias pessoas no prédio da organização de caridade onde Jack morava. Eles afirmaram ter visto ele por volta das 13h30 em sua casa. Se ele realmente estava lá, ele não tinha absolutamente nenhuma chance de pegar um ônibus para o centro comercial nos arredores da cidade e cometer o assassinato até às 13h50. Mesmo que ele tivesse saído imediatamente depois de ser visto pelas testemunhas, o ônibus levaria pelo menos 40 minutos para percorrer a distância. Esses fatos fizeram muitas pessoas não apenas duvidarem da culpa de Jack, mas chegarem à conclusão de que a polícia essencialmente coagiu sua confissão. Até os pais de Christie começaram a duvidar que ele fosse o verdadeiro assassino. Em 9 de setembro, apenas 6 dias após o veredito, cerca de 70 pessoas se reuniram em frente à prefeitura para chamar a atenção para o caso e exigir uma investigação completa. Eles formaram um comitê público com o objetivo de buscar justiça. Graças a isso, Jack encontrou um novo advogado que rapidamente solicitou uma revisão do caso. Vários meses depois, um juiz revogou a confissão de Jack e ordenou um novo julgamento. Agora a acusação tinha que provar sua culpa praticamente do zero, o que parecia uma tarefa quase impossível. Enquanto os preparativos para o novo julgamento de Jack estavam em andamento, o pai de Christie, Norman Mills, conduziu sua própria investigação. Desde o início, ele não acreditava nos detetives, achando que eles não estavam fazendo o suficiente para encontrar o assassino de sua filha. Eventualmente, ele decidiu não confiar na polícia e começou a procurar respostas por conta própria. Pouco depois do assassinato, ele e alguns vizinhos foram para a floresta para inspecionar a área. Lá, encontraram shorts jeans e roupas íntimas masculinas manchadas de sangue. Eles entregaram esses itens à polícia, que inicialmente os havia ignorado. No entanto, permaneceu desconhecido se esses itens estavam ligados ao caso. O novo julgamento de Jack começou apenas em 1977, 2 anos após o assassinato. A defesa tinha duas tarefas: em primeiro lugar, provar a inocência de Jack e também tentar identificar o verdadeiro assassino. De fato, eles já tinham um candidato bastante forte para esse papel, a quem consideravam o suspeito mais provável. O homem que encontrou o corpo de Christie com sua esposa. Seu nome era Henry Neville e na época do assassinato ele tinha 25 anos. No início do julgamento, os advogados de Jack haviam reunido uma lista impressionante de motivos para suspeitar de Henry pelo assassinato e durante o julgamento essa lista só cresceu. Inicialmente, Henry chamou a atenção por causa de seu histórico criminal. Desde a adolescência, ele havia sido preso várias vezes por várias ofensas, cumprindo 3 penas de prisão. Ele havia escapado da prisão com sucesso 2 vezes antes de ser pego e enviado de volta.
Na época do julgamento de Jack, ele estava cumprindo sua quarta sentença. Desta vez, Henry tinha incendiado sua própria casa para receber dinheiro do seguro. Os advogados também revisaram as evidências do caso de Christie e encontraram vários detalhes muito suspeitos em seu depoimento. Henry disse que encontrou o corpo dela, correu até ele e jogou de lado um pedaço de madeira manchado de sangue. Ele explicou isso dizendo que estava em estado de choque na época, mas tal ação ainda parecia estranha. Porque ele pegaria a arma do crime e a jogaria longe do corpo sem motivo aparente. Ele também afirmou que pensava que a garota ainda estava viva, então Henry tirou sua própria camisa e a pressionou no rosto dela. Essa ação também levantou questões. Ele realmente tentou estancar o sangramento ou sua camisa ficou ensanguentada durante o assassinato e ele precisava justificar de alguma forma. Os advogados de Jack encontraram um funcionário da loja no shopping onde Henry correu para chamar a polícia. Ela disse que ele não estava usando uma camisa, mas usava apenas shorts jeans, embora na hora em que a polícia chegou, ele já estivesse usando uma calça. A funcionária também afirmou que Henry tinha um hematoma fresco no rosto, como se alguém tivesse o batido. Quando perguntada por que ela não avisou imediatamente a polícia sobre isso, ela disse que simplesmente ninguém perguntou a ela. Os próprios policiais deveriam ter percebido esse hematoma, mas o ignoraram naquela época. Henry também concordou em fazer um teste de polígrafo, mas acabou vomitando na máquina, então a polícia não agendou um novo teste. Outra testemunha foi o vizinho de Henry. Ele disse que na noite do assassinato conversou com Henry e notou muitos arranhões frescos em suas mãos. O homem também mencionou ter visto um cabo telefônico na garagem de Henry, da mesma cor e forma que o usado para amarrar as mãos da vítima. Mas isso não é tudo. Os vizinhos afirmaram que Henry uma vez contou uma história muito estranha para eles. Ele afirmou conhecer Carol, amiga de 14 anos de Christie, e que eles costumavam nadar juntos na piscina. Considerando que ele tinha 25 anos na época, essa história chocou todos os envolvidos no caso. No entanto, encontrar qualquer evidência direta de que isso realmente aconteceu era simplesmente impossível, mas indicava que Henry conhecia Carol, que também tinha uma conexão direta com o caso. Sua esposa, Pam Brown, também testemunhou no tribunal. Ela disse que tudo aconteceu exatamente como eles contaram à polícia no primeiro dia. Eles foram ao shopping e seu filho queria dar um passeio. Eles foram para o bosque e encontraram o corpo. Pam acrescentou que, até aquele momento que acharam o corpo, Henry só saiu por alguns minutos para afastar as crianças do bairro que tinham começado a jogar fogos de artifício em seu quintal. Carol também testemunhou. Ela afirmou que nunca conheceu Henry. Também perguntaram a ela sobre o que ela quis dizer quando disse à mãe da vítima que as coisas não deveriam ter escalado tanto, mas Carol mais uma vez afirmou não se lembrar de ter dito algo assim. Henry também foi levado ao tribunal. Ele repetiu sua história sem mudanças e insistiu que não teve nada a ver com o crime. Um dos momentos mais significativos do julgamento foi a exibição da gravação completa do interrogatório de Jack. Depois de assistir, ficou evidente para todos que Jack foi simplesmente coagido a confirmar as palavras dos detetives de que ele havia cometido o assassinato. Jack mal falava e aparentemente não entendia completamente o que a polícia queria dele. Mas isso não foi o momento mais crucial do julgamento. No quinto dia, uma testemunha inesperada apareceu, não antecipada pela acusação nem pelos advogados de Jack. Foi Bob, enteado de Henry, e seu testemunho realmente chocou todos que acompanhavam o caso. O garoto revelou que naquele dia Henry realmente saiu de casa para afastar as crianças que estavam jogando fogos de artifício no quintal. No entanto, ele havia ficado fora por mais do que apenas alguns minutos, como sua mãe havia afirmado, porém o tempo que ele ficou fora era mais de meia hora. Quando Henry voltou para casa, sua camisa e sandálias estavam desaparecidas e ele tinha arranhões nos braços e rosto. Henry chamou Pam para outra sala, onde tiveram uma conversa. Depois disso, eles saíram e disseram a Bob que todos iriam para o shopping. Ao chegar, os pais o levaram imediatamente para a trilha atrás do shopping. O menino afirmou que não havia pedido para ir lá dar um passeio, como seus pais haviam afirmado inicialmente. Eles entraram na floresta e quase imediatamente encontraram as sandálias de Henry, uma das quais estava rasgada. Um pouco mais adiante, eles viram o corpo de Christie, e sua mãe instruiu Bob a nunca contar a ninguém sobre o que viu. O garoto acrescentou que só decidiu contar a verdade depois de conversar com seu pai biológico, que o convenceu a fazer a coisa certa. Sua avó também testemunhou no tribunal e contou um episódio estranho envolvendo Henry. Ela, junto com Henry e Pam, compareceu à cerimônia de despedida de Christie. No caminho de volta, a mulher disse que era uma tragédia e Henry de repente respondeu que isso a ensinaria a manter a boca fechada. Outra testemunha foi um amigo de Henry. Ele disse que Henry uma vez confessou a ele que matou Christie. Ele acrescentou que o assassinato foi acidental, não planejado.
No final, este julgamento deixou praticamente nenhuma dúvida de que Jack não teve envolvimento no crime e, eventualmente, todas as acusações contra ele foram retiradas. Mas aqui está o que é interessante: apesar das confissões esmagadoras apontando para o envolvimento de Henry, o promotor declarou que não tinha intenção de prosseguir com um caso contra ele. Ele também observou que a investigação inicial foi conduzida da melhor maneira possível. No entanto, o promotor destacou que a polícia ou não percebeu ou ignorou uma vasta quantidade de pistas e evidências disponíveis para eles desde o primeiro dia. Sua resposta desencadeou uma onda de indignação pública que atingiu alturas tão elevadas que 2 dias depois o promotor teve que recuar e concordou em reabrir a investigação do caso de Christie. Mas aqui havia um problema sério: os investigadores confiavam na investigação inicial, incluindo os testemunhos de Henry e Pam. Em outras palavras, a polícia ainda operava sob a suposição de que o casal tropeçou no corpo de Christie na floresta com um homem de cabelos compridos e sem camisa pairando sobre ela. Por esse motivo, os investigadores afirmaram que estariam procurando por novos suspeitos semelhantes a Jack. Claro, tal abordagem não trouxe resultados. A investigação continuou por vários meses e, eventualmente, esse caso esfriou. O pai de Christie nunca desistiu de buscar justiça. Ele moveu um processo civil contra Jack, mas os motivos para tal movimento não eram tão simples quanto poderiam parecer. O homem não acreditava no envolvimento de Jack no assassinato, mas esse processo legal lhe daria acesso aos arquivos do caso, dando-lhe a oportunidade de coletar todas as informações disponíveis. Infelizmente, isso também não trouxe resultados. Em 2006, o pai de Christie faleceu de câncer, sem nunca ter encerrado o caso. Por muito tempo, não houve progresso na investigação do assassinato de Christie até 2013, quando o ex-advogado John Waller se interessou pelo caso. Ele decidiu conduzir sua própria investigação, entrando em contato com todas as partes envolvidas na esperança de encontrar novas pistas. Os parentes de Christie lhe entregaram uma caixa contendo todos os registros de seu pai, que ele havia reunido até sua morte. Ele conversou com dezenas de pessoas e ficou evidente para ele que o culpado por esse assassinato era ninguém menos que Henry Neville. Durante sua investigação, ele descobriu que a amiga de Christie, Carol, estava fumando maconha na época. Aprofundando-se, ele descobriu algo mais e concluiu que ela, assim como alguns outros adolescentes, aparentemente estava comprando isso de Henry. Isso se tornou mais um elo entre ele e Carol e poderia indicar a verdadeira razão pela qual a garota foi para aquela floresta. Ele teorizou que toda a história sobre o DJ foi simplesmente inventada e, na realidade, Carol combinou de se encontrar com Henry na floresta para comprar a substância ilegal. Talvez ela tenha decidido convidar Christie junto com algum outro pretexto. Uma versão sombria sugeriu que Carol pode ter inicialmente atraído Christie a pedido de Henry, que havia planejado agredi-la sexualmente. No entanto, a garota reagiu, como evidenciado pelos arranhões e hematomas em seu corpo, e o homem a matou. Aprofundando-se no caso, John descobriu que naquela época Henry havia cometido ainda mais crimes, incluindo violência doméstica e agressão. Houve outro incidente ligado a ele, mas ele não foi julgado por isso: a morte de sua esposa Pam em 1982. Ela pediu o divórcio e, apenas um mês depois, foi encontrada morta em seu apartamento, onde ainda morava com Henry. A causa oficial da morte foi uma overdose de comprimidos para dormir, e a polícia encontrou um bilhete indicando que ela tinha feito isso sozinha. Os parentes de Pam não acreditaram nessa versão e suspeitaram que Henry tivesse adulterado os comprimidos. A parte mais estranha de toda essa história foi que nenhum pacote de comprimidos para dormir foi encontrado no apartamento. No mesmo ano de 2013, quando John assumiu o caso, Henry faleceu de câncer aos 63 anos. Apesar disso, John continuou seu trabalho e lançou um livro contendo todas as informações disponíveis sobre o assassinato de Christie. O lançamento do livro provocou uma nova onda de interesse no caso, e os parentes de Christie, junto com outras pessoas, começaram a exigir a reabertura da investigação. Vários parentes de Henry também entraram em contato com John, afirmando que toda a família sabia que ele era o responsável pela morte da garota, mas mantiveram silêncio. Uma mulher parente dele relatou que alguns meses antes de seu 16º aniversário, Henry lhe deu um carro de presente. Eles deram uma volta juntos. Em determinado momento, ele pediu para ela parar, olhou para ela e disse que havia matado Christie, detalhando o crime por completo. A mulher disse que não conseguiu acreditar. Segundo ela, Henry havia bebido muito e ela achou que ele simplesmente inventou essa história sob a influência do álcool. No entanto, após ler o livro de John, tudo se encaixou para ela. Tudo isso levou à reabertura da investigação do assassinato em maio de 2014. Por muitos meses, os detetives reexaminaram todas as evidências disponíveis, entrevistaram dezenas de pessoas e reavaliaram as pistas.
Nas confissões de Henry a seus parentes, ele mencionou que havia agredido Christie sexualmente. Na época, os especialistas médicos não encontraram evidências disso, mas agora, com a tecnologia moderna, eles reexaminaram as roupas de Christie e encontraram traços de sêmen. Infelizmente, os traços eram tão pequenos que realizar análises de DNA era simplesmente impossível. A investigação continuou até o final de 2015, quando os detetives convocaram uma coletiva de imprensa. 40 anos após o assassinato, eles finalmente anunciaram que não tinham dúvidas de que Henry era o responsável. No entanto, como ele já não estava vivo, não puderam levar o caso a tribunal. Assim, o caso foi oficialmente declarado resolvido e a investigação foi encerrada. Sem a confissão de Henry, os investigadores não puderam ter certeza de 100% do que havia acontecido entre as árvores, mas tinham uma forte ideia. Provavelmente, quando Henry saiu de casa naquele dia, ele foi para a trilha atrás do shopping center, talvez convidado por Carol para que ela pudesse comprar maconha, mas essa parte não pode ser confirmada. Uma vez lá, ele viu Christie sozinha e decidiu agredi-la. Ele amarrou as mãos dela com um cabo de telefone e a levou mais adentro na floresta, onde ela lutou de volta. Christie conseguiu arranhá-lo e acertá-lo no rosto. Após isso, Henry provavelmente a derrubou e a matou com um pedaço de madeira que encontrou por perto. Então, ele voltou para casa, contou à esposa o que aconteceu e eles dois elaboraram um plano de como ele poderia evitar punição. Vale mencionar que Carol nunca disse a verdade. Depois de todos esses anos, é possível que ela estivesse de alguma forma envolvida, e não podemos excluir a possibilidade de que um dia ela se manifeste. Durante a coletiva de imprensa, a polícia também pediu desculpas à família de Chris pela forma negligente como seus antecessores lidaram com o caso. Desde o início, havia evidências suficientes para acusar Henry pelo assassinato, mas os investigadores ou não perceberam ou simplesmente ignoraram isso.